Tudo bem, gente? Pessoal do Alberto Torres, com muitas saudades de vocês. Estamos passando por um momento difícil, mas é um momento bom também para nós enriquecermos a nossa vida interior, já que nós estamos em quarentena. Nós podemos então buscar crescermos interiormente através dos estudos, através de um bom livro, através de filmes, ok? Então é um momento adequado para nós fazermos isso. Pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o tema do bimestre que nós vamos adentrar a partir das próximas semanas. Iremos falar sobre, num primeiro momento, iremos falar sobre ética e moral. Então teremos uma abordagem introdutória sobre o que é ética e o que é moral, ok? E em um segundo momento, algumas semanas posteriores a esse tema, nós iremos falar sobre a teoria do indivíduo, que é um tema também da ética, mas é um tema um pouquinho mais elevado e consequência do que nós vamos falar sobre ética e moral. Okay? Então nós teremos nesse segundo bimestre dois temas a serem abordados. O primeiro, o que é ética e o que é moral, e o segundo tema, teoria do indivíduo. O que é o indivíduo? A partir de um prisma ético e moral, ok? Pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é ética. Irei sinalizar a vocês algumas pistas do que significa o tema ética e moral. A nossa sociedade ela construiu regras e construiu normas. Então, primeira coisa que nós temos que entender, a ética ela é construída pelo ser humano através da razão, ok? Então, esse tema que nós vamos abordar é como se fosse uma extensão daquilo que nós estudamos no primeiro bimestre sobre o eu racional, o ato de pensar. Okay? Nós descobrimos no primeiro bimestre que nós sabemos pensar. Olha que glória! Sabemos pensar a partir de um eu pensante. Ok? Nós vimos lá, se eu penso, eu logo existo. Então, se eu usar bem o meu pensamento, eu vou conseguir tomar decisões corretas, eu vou conseguir escolher coisas boas para mim, e não somente para mim, mas para o mundo e também para as pessoas que me cercam. Então, o ato de pensar ele é um pressuposto da ética. Para que eu tenha boas escolhas éticas, eu tenho que pensar de um modo adequado, eu tenho que pensar bem, eu tenho que ter uma consciência ampla e uma consciência clara sobre as coisas e sobre o mundo, ok? Então, estamos entrando em um tema que é, de certa forma, uma extensão do tema anterior que nós estudamos, beleza? Porque a sociedade que construiu regras e normas ao longo dos séculos. E norteada pelo quê? Pelos valores. O que são valores? Valores é aquilo que a gente aprecia como bom ou ruim para as nossas vidas, ok? Então, aquilo que eu considero bom, eu faço aquela escolha, eu priorizo para a minha vida e a partir dessa escolha eu tenho um comportamento. E esse comportamento que eu tenho, ele é bom não somente para mim, mas também para que eu tenha uma boa convivência, para que eu tenha paz e uma harmonia com as pessoas que me rodeiam, ok? Então a ética, ela é algo exterior, eu aprendo essas regras e normas fora de mim, no próprio ambiente em que eu vivo, no país que eu vivo, no estado que eu vivo, no bairro que eu vivo, e também é anterior. Ou seja, antes de eu nascer, essas regras elas já existiam. Então eu já venho para um mundo em que essas regras já existem, ok?
Muitas eu tenho que me adequar. A maioria das regras eu tenho que me adequar, porque elas já existem antes de eu nascer, ok? Então não estou fazendo nada novo. As regras elas não estão sendo arbitrárias a mim, porque elas já existem, ok? Então não tenho que dar pitaco nas regras que já existem, porque elas já existem, e se elas existem porque são necessárias, ok? Pessoal, e as regras constituídas, são constituídas porque elas já existem, elas existem por meio de normas e dirigem o meu comportamento. Então eu vou ser considerado moral, um ser moral ou um ser imoral, se eu me adequar perfeitamente a essas regras. Se eu sair na rua nu, pelado, que as pessoas vão me considerar um ser imoral. Então eu tenho que me adequar a essa regra existente na sociedade. Qual é a regra? Que eu não posso andar nu, que eu tenho que andar com roupa, ok? Para não ser estranho, para não ser considerado imoral. Então a nossa sociedade ela depende disso. Para nós nos organizarmos como sociedade, como pessoas coletivas, nós precisamos destas regras, ok? Em todo lugar nós precisamos dessas regras. Na família nós temos regras, na escola nós temos regras, no trabalho nós temos regras, nos jogos nós temos regras, ensaios de músicas. Para que o ensaio ele aconteça eu preciso de ter regra. As igrejas têm regras, ok? Até nos presídios, os presidiários, para que eles possam viver de forma harmônica, eles mesmos criam regras. Então, a sociedade ela precisa de regras. E o ser humano é que produz essas regras, porque o ser humano ele produz proibições, ok? Então, o ser humano ele pode proibir coisas. Isso está dentro da moral e da ética. Para que o objetivo principal é para que tenhamos uma boa convivência e sejamos felizes, porque ninguém gosta de infringir as regras de convivência. Se, por exemplo, nós roubarmos, nós poderemos ser presos, porque nós estamos infringindo uma regra de convivência, que é o não roubar, ok? Então, e como nós podemos ter boas escolhas, como nós podemos ter uma vida ética, sem nenhum questionamento, sem nenhuma contradição à nossa própria vida, tendo uma consciência ampla. E como que nós temos essa consciência ampla? Uma consciência que reside na liberdade. É termos conhecimento. É nós estudarmos, nós refletirmos sobre as questões do comportamento. E nós estudamos isso na filosofia, ok? Pessoal, então para termos uma amplitude, para aumentarmos a nossa consciência sobre a ética e fazermos boas escolhas na vida, para termos então responsabilidade e vivermos realmente livres. Liberdade não significa que nós não temos que ter regras. Isso não é liberdade, ok? Porque nós mesmos podemos fazer escolhas ruins a nós mesmos. Então vejam, nós podemos usar de uma forma ruim a nossa própria liberdade. E como nós fazemos más escolhas? Quando nós não temos uma consciência ampla. O ladrão ele se torna ladrão porque ele não teve uma ampla consciência dos seus atos, não soube utilizar a sua liberdade. O homicida também, ok? Então, o aumento do grau da liberdade é que nos fará pessoas felizes e que sabem realmente usar a liberdade. Usar a liberdade é fazer boas escolhas para a própria vida e aceitar as normas, ok? Então, as normas, as regras, elas existem a partir do momento que nós fazemos as escolhas morais pela nossa própria opinião, pelas nossas próprias ideias,
pela nossa própria aceitação pessoal das regras, porque nós somos livres, ok? Então, a moral, ela não existe para infringir a nossa liberdade, ela existe para nos dar mais liberdade, para nos dar mais felicidade, para que nós possamos andar pelos valores que nós consideramos como bons em nossas vidas, ok? Porque em todas as coisas nós fazemos julgamentos, ok? O ser humano, ele é um ser de julgamento porque ele decide sobre as suas ações, por isso ele julga, por isso ele equaliza as suas ações para fazer a melhor escolha, ok? Então o ser humano, ele é um ser moral, capaz de avaliar a sua conduta a partir de valores morais e assim tomar um caminho bom em sua própria vida. Beleza? Pessoal, eu vou falar mais sobre ética e moral nas próximas aulas, mas por enquanto, nessa primeira aula, fique com isso, que nós fazemos escolhas éticas e morais priorizando valores, aquilo que nós consideramos como bons em nossas vidas, nós escolhemos, porque nós somos seres de julgamento, ok? E ser de julgamento significa optar por coisas boas para a própria vida. Como nós podemos fazer escolhas boas? Refletindo sobre a ética e a moral, ok? Nas próximas aulas nós vamos definir melhor o que é ética, nós vamos definir melhor o que é moral, nós falaremos sobre as diferenças entre ética e moral e também falaremos sobre escolhas absolutas e relativas, ok? Nós vivemos em um mundo em que parece que as pessoas entendem que tudo é relativo, mas nós vamos ver que também existem coisas absolutas. Beleza? Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Fiquem em paz, esse primeiro roteiro ele está muito fácil, ele está construído por atividades que desejam saber as suas opiniões, são opiniões mesmo, não precisa ficar preocupado em relação a isso. É a primeira aula, vocês estão tendo o primeiro contato, então eu vou considerar as opiniões, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, esclareçam suas dúvidas lá no Classroom, ok? Se comuniquem comigo a partir do Classroom, que eu vou responder a vocês, beleza? Fiquem em paz e uma boa semana para todos. Aí, moral e ética.